Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, feriado municipal. Hoje eu vou fazer duas edições do Boletim de Notícias de Angra dos Reis. Agora, nesta edição, vou ler o Decreto 12.010, que adequa as medidas de proteção ao Covid-19. Artigo 1º. O presente decreto amplia em caráter excepcional e restritivo para todo o território do município as medidas de proteção à vida e da outras providências. Artigo 2º. Fica vedada a permanência de indivíduos nas vias e áreas públicas das 11 da noite às 5 da manhã. Parágrafo 1º. Os ônibus intermunicipais que circulam dentro do município deverão trafegar obrigatoriamente com todos os passageiros sentados. Parágrafo 2º. As empresas concessionárias de serviços de transporte intermunicipal, incluindo Barcas S.A., poderão operar normalmente para o atendimento do fluxo de moradores, respeitando a ocupação de 80% da capacidade. Parágrafo 3º. As empresas concessionárias de serviços de transporte intermunicipal deverão atestar a relação de passageiros, relação de residência e domicílio do passageiro com a cidade de Angra dos Reis ou comprovante de reserva de hospedagem no município. Artigo 3º. Fica vedado estacionamento público e privado próximo a praias, lagoas, rios e cachoeiras, dos estacionamentos do centro da cidade, setor 4, lote 4, lote 8 e ao lado da Galeria JL, eventos, festas e atividades transitórias em áreas públicas e particulares, boates, casas noturnas, congêneres, feiras especiais, tais como feiras de literatura, sebos e afins, vedado clubes e associações esportivas, exceto para atividades liberadas como academias e congêneres, bares e restaurantes, marinas e outros, creches, escolas técnicas, cursos em geral, instituições de ensino superior, tanto da rede pública quanto da privada, teatro, cinema, casa de cultura, praças públicas e espaços públicos para comércio de barraca, quiosques e afins, aluguel de casas para temporadas ou por sites e aplicativos do tipo Airbnb, Booking ou TripAdvisor, marinas públicas ou particulares no que se refere às saídas de embarcações de esporte ou recreio, comercialização de bebidas alcoólicas das 9 da noite às 6 da manhã. Parágrafo 1º. É permitido o acesso de passageiros oriundos do Cais de Conceição de Jacaraí na cidade de Mangaratiba ao território de Angra, sendo limitado a 50% da capacidade, mas que sejam moradores de Angra dos Reis, turistas em posse de reserva de hospedagem ou trabalhadores que comprovem a existência de vínculo de trabalho em território municipal. Parágrafo 2º. O aluguel de casas para temporada ou por sites e aplicativos deverá ser fiscalizado pelo síndico ou administrador do imóvel, sem embargo das medidas do artigo 12 deste decreto. Parágrafo 3º. A responsabilidade subsidiária do síndico ou administrador do imóvel se dará inclusive em relação a eventos, festas e atividades transitórias, confraternizações de eventos e atividades esportivas, eventos ou atividades comemorativas ou culturais nos imóveis de sua administração. Artigo 4º. Fica limitado o funcionamento das seguintes atividades. Primeiro, proibida a permanência de indivíduos nas areias das praias, em lagoas, rios e cachoeiras em qualquer horário, incluindo comércio ambulante fixo, uso de guarda-sol e mesas, sendo permitida apenas a prática de atividade física individual, como caminhada, corrida e banho de mar, rio, etc. Segundo, está proibida a entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no município, inclusive os de turismo, exceto aqueles que prestem serviços regulares para funcionamento de empresas. Terceiro, academias e congêneres podem funcionar 50% de ocupação. Quarto, templos religiosos das mais variadas matrizes e denominações deverão seguir o seguinte protocolo: 50% da presença de acordo com a ocupação máxima ou até 200 fiéis por templo, a depender do tamanho do mesmo. Artigo 5º. O horário de fechamento dos bares, lanchonetes, restaurantes e afins até às 10 da noite, com 50% da capacidade. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o serviço de delivery está permitido sem restrição de horário. Parágrafo 2º. As áreas externas, porém cobertas, que servem de extensão, podem ser ocupadas respeitando um percentual de 50%. Artigo 6º. As atividades turísticas no âmbito de Angra deverão a ocupação de hostels, pousadas, hotéis com 60% da capacidade total. Turismo náutico e transporte de passageiros turísticos com ramo de atividade empresarial
deverá atender a ocupação de suas embarcações com no máximo 50%, sendo proibido o turismo day use e o transporte por taxi boat. Parágrafo 1º. Flexboats saindo do cais de Santa Luzia para a linha de Abraão e Araçatiba poderão operar normalmente. Segundo, os hostels, pousadas e hotéis e congêneres não poderão oferecer o uso de áreas de lazer, piscinas, spas, parquinhos infantis, sendo que os bares e restaurantes e academias seguem o regulamento deste decreto. Artigo 7º. Grupo de fiscalização deverá adotar as medidas de barreira sanitária nas principais entradas do município. Artigo 8º. As atividades econômicas com atendimento presencial ficam autorizadas a funcionar dentro dos seguintes parâmetros de acordo com o Decreto 11.763/2020. 1. Shopping centros comerciais, 50% de ocupação de meio-dia às 8 da noite. 2. Comércio em geral, 9 da manhã às 6 da tarde. 3. Setor de serviços profissionais liberais, de meio-dia às 8 da noite. 4. Feiras livres de gêneros alimentícios, nos horários normais de funcionamento destas feiras, nos sistemas Take Away, Pegou, Levou, sendo proibido o consumo no local. 5. Serviços e atividades essenciais funcionarão sem restrição de horário. Parágrafo 1º. Considerando serviços essenciais, supermercado, hortifruti granjeiro, mini-mercado, mercearia, açougue, peixaria, padaria e loja de panificados, comércio especializado em produtos naturais, suplementos, fórmulas alimentares, postos de combustíveis, lojas de conveniência, comércio de produto farmacêutico, clínica, consultório médico, odontológico, laboratórios farmacêuticos, clínicas veterinárias, comércio atacadista, atividades industriais de necessário funcionamento contínuo, serviços industriais de utilidade pública, templos religiosos, porém respeitando as regras do artigo 4º deste decreto. Parágrafo 2º. Serviços e atividades essenciais deverão seguir protocolos como regra geral. Controlar a lotação de pessoas por meio das seguintes medidas. Observar as medidas sanitárias. Aí aqui vem falando todas as medidas, que devem ser feitas por cada estabelecimento desse. Que eu não vou ler, que é o mesmo do decreto passado. Artigo 9º. A fiscalização quanto ao cumprimento do disposto neste decreto fica a cargo da Secretaria Executiva de Segurança Pública, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde. Caberá a este grupo fiscalização, planejamento e coordenação das operações de fiscalização. Artigo 10º. As marinas públicas ou particulares, no que se refere às saídas de embarcações de esporte ou recreio, apenas poderão liberar o condutor e os passageiros, contanto que haja o atendimento de um dos seguintes requisitos: comprovação de necessidade de deslocamento marítimo emergencial e residente de Angra dos Reis. Parágrafo 1º. Vedado qualquer tipo de fretamento de embarcação. Parágrafo 2º. O proprietário ficará limitado à utilização de apenas uma embarcação em seu nome, desde que haja comprovação de residência e sua saída estará vinculada à apresentação de CPF. Parágrafo 3º. Qualquer responsável identificado no local das marinas ou náuticas, seja ele comodoro ou diretor náutico, gerente ou próprio proprietário, responderão individual ou coletivamente, de tal forma subsidiária pelas seguintes ocorrências: burla das normas do decreto em seu espaço físico e ausência da documentação de embarcação ou justificativa por escrito do proprietário da embarcação e apresentação de documentação. Parágrafo 4º. As multas e punições poderão alcançar não apenas os responsáveis definidos no parágrafo 3º deste artigo, mas também na própria marina ou náutica. Parágrafo 5º. As marinas ou náuticas ficarão pré-autorizadas a permitir a saída de embarcações, porém deverão enviar todos os documentos para o site defesacivil@angra.rj.gov.br. Artigo 11. Para fazer cessar o descumprimento das normas previstas neste decreto, os órgãos citados no artigo 9 e seus agentes poderão, nos termos da legislação pertinente, reter ou apreender mercadorias, produtos, bens, equipamentos fixos ou móveis. Aí são os mesmos procedimentos do decreto anterior. Aí tem do parágrafo 1º ao parágrafo 8º, que também fala dessas medidas. Artigo 12. As pessoas físicas e jurídicas que infringem as normas deste decreto estão sujeitas: a primeira infração, R$ 5.000 pessoa física, R$ 15.000 pessoa jurídica e mais suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias. Caso de reincidência, R$ 10.000 pessoa física, R$ 30.000 pessoa jurídica e a cassação de alvará de funcionamento de forma definitiva. As infrações às normas sanitárias serão oficializadas de acordo às autoridades às autoridades policiais e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apuração do crime do artigo 268 do Código Penal, com detenção de 1 ano e multa. Artigo 13. Ficam mantidas as medidas de proteção às vidas relativas à Covid, previsto no Decreto 11.763, de 25 de setembro de 2020. Artigo 14.
Os órgãos citados no artigo 9º poderão editar atos complementares ao disposto neste decreto. E artigo 15º, este decreto entra em vigor em 5 de abril de 2021 e vai até o dia 12 de abril de 2021. Então daqui a pouco eu volto com mais uma edição do Boletim de Notícias com outras notícias de Angra dos Reis. Eu sou o Tiago de Moraes do bairro Bonfim, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para o canal TMN.